Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o professor Rodolfo e para mim é um privilégio estar contigo novamente, dessa vez para meditarmos no livro do profeta Malaquias. Serão 2 dias de exposição. Hoje nós vamos meditar nos 2 primeiros capítulos do livro. E eu quero te convidar a orar comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos para sempre o Teu nome. Nós te exaltamos porque o Senhor nos fez ovelhas do seu pasto. O Senhor, por sua própria bondade, amor, graça e misericórdia, firmou com nós uma nova aliança, uma nova e eterna aliança. Nós somos gratos pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, pela aliança que fizeste conosco. E além de ter nos transportado do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor, para a tua maravilhosa luz, o Senhor fez de nós reino de sacerdotes para proclamar as virtudes do Senhor. Ó Deus, nos ajuda com essa tão grande responsabilidade de proclamar as tuas virtudes, as tuas maravilhas, de proclamar a tua santa palavra ao mundo perdido e pecador. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de meditar na tua palavra. Se conosco nesta manhã. Abençoa os meus irmãos e a família dos meus irmãos que oram comigo, em nome do Senhor Jesus. O livro de Malaquias, ele segue o padrão dos outros 13 livros proféticos, em que o autor logo de início é apresentado pelo nome. O nome hebraico Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. Não é possível fixar a data exata da escrita do livro de Malaquias. Porém, a maioria dos estudiosos concorda com uma data entre 450 e 400 a.C. O ministério de Malaquias ocorreu cerca de 100 anos após o fim do cativeiro babilônico e o decreto de Ciro em 538 a.C., que permitiu a volta dos judeus para sua terra natal. Também permitiu reconstruir o templo. Isso aconteceu cerca de 80 anos após os profetas Ageu e Zacarias terem encorajado o povo para a reconstrução do templo com gloriosas promessas de bênçãos de Deus. Apesar da reconstrução do templo e das promessas de Deus, o povo estava desiludido, vivendo a dura realidade de privação econômica, quebra de safra, seca prolongada e pestes. O território estava muito pequeno, com uma área de 30 por 40 quilômetros quadrados, habitada por uma população de aproximadamente 150 mil pessoas. Além do fato de que a nação não era independente, estava debaixo do poder do governo persa, além de sofrer constante oposição das nações vizinhas, e nem foi governado por um rei ungido da linha real de Davi. Talvez o pior de tudo, apesar das promessas da vinda do Messias e a própria glória de Deus, Israel experimentou só miséria espiritual. Ao contrário dos períodos anteriores, o período pós-exílico foi desprovido da presença de Deus. O templo reconstruído também era física e espiritualmente inferior do que o templo de Salomão, como a promessa profética do templo. Capítulo de número 1. Peso da palavra de Deus contra Israel. Alguns profetas usam essa expressão, peso da palavra de Deus. Isso deve ser entendido como algum juízo ou sentença de Deus contra Israel.
E parece evidente, a partir de Jeremias 23 e 38, que esta palavra era considerada ameaçadora, de modo que os ímpios, quando desejavam marcar os profetas com algum sinal de reprovação, usavam isso como um provérbio comum: é um peso. A mensagem de Malaquias realmente é um peso para o povo que está sendo convocado diante do tribunal de Deus, porque muitos pecados haviam começado novamente a aparecer entre eles. E por esse motivo, Malaquias diz que o julgamento de Deus estava próximo. Devemos entender que Israel se refere ao povo de Judá que tinha voltado do cativeiro. Havia entre eles também benjamitas e levitas, e muito provável que havia alguns também das outras tribos. Deus expõe no versículo 2 um povo perverso e ingrato, porque negaram duplamente o seu direito, pois ele não era amado nem temido, embora tivesse uma justa reivindicação ao seu nome e à honra como sendo Senhor, e bem como a honra de um pai. Como os judeus não foram reverentes a Deus, ele reclama que foi enganado por seu direito de pai. E como não o temiam, ele os condena por não o reconhecerem como Senhor e Mestre, nem se submetiam à sua autoridade. Mesmo assim, Deus mostra que ele era sim o Senhor e o Pai deles, e declara que era especialmente o Pai deles porque os amava, mesmo sem ser correspondido. Pelo contrário, em seus corações eles duvidavam que eram amados por Deus. Nos versículos 2 e 3, o amor do Senhor é demonstrado a eles pela preferência de Deus por Jacó em detrimento a Esaú, e em todo o período da sua história, lembrando os judeus da aliança gratuita de Deus com eles. Embora os dois irmãos procedessem de Abraão, que foi escolhido sozinho por Deus, Jacó tinha um irmão, que era primogênito, e ainda assim foi rejeitado, tendo sido ele escolhido, deixando a aliança ainda mais notável. No versículo 4, através do profeta, Deus afirma que sua rejeição a Esaú era definitiva, e ainda que ele tentasse ou eles tentassem reconstruir suas cidades, Deus as destruiria, porque é um povo que está irado para sempre. Deus está irado com esse povo para sempre. Um outro nome de Esaú é Edom. No versículo 5, Deus avisa antes e prevê que os judeus irão contemplar o que ele prometeu, e eles vão engrandecer o nome do Senhor por isso. No versículo 6, Deus está concluindo o que começou a dizer no versículo 2. É natural que um filho honre ao seu pai e um servo respeite ao seu senhor. E Deus lhes faz uma pergunta dupla. Se ele era pai para Israel, aonde estava sua honra? Realmente o povo não honrava a Deus. E outra pergunta semelhante à primeira: se Deus era o Senhor de Israel, onde estava o temor do povo ao Senhor? Não havia temor no povo. E agora o profeta dirige as perguntas também aos sacerdotes que estavam desprezando o grande nome do Senhor dos Exércitos. Deus conhece o coração do homem, nada lhe é oculto, e ele sabe o que passa em nossos pensamentos. E o pensamento dos sacerdotes era justamente o de não reconhecer o desprezo com que tratavam a Deus, a sua adoração e o serviço ao Senhor. No versículo 7, Deus responde à pergunta hipócrita dos sacerdotes, dizendo que eles estavam oferecendo pão impuro, sem observar os preceitos que Deus requeria para a adoração. O Senhor sempre estabeleceu a forma correta de adoração a Ele e ensinou isso aos sacerdotes através das leis cerimoniais que foram entregues a Moisés.
a Arão e aos filhos de Levi. E os sacerdotes desse tempo de Malaquias não estavam observando os preceitos do Senhor. Apesar de conhecer e saber tudo o que Deus exigia, mas de uma forma dissimulada, ofereciam de qualquer jeito o pão e os animais, de maneira relaxada, com total falta de zelo pelas coisas de Deus, profanando e desprezando a mesa do Senhor, e ainda querendo se passar por certos, fazendo sua segunda pergunta hipócrita: em que profanamos e te desonramos? Essa pergunta dos próprios sacerdotes parece ser uma resposta à pergunta do Senhor, procurando pela honra que lhe era devida. Os sacerdotes parecem responder que estão honrando sim a Deus e nada têm deixado de fazer. Como se dissessem: está aqui, estamos oferecendo a sua mesa e no seu altar, pelo menos estamos fazendo. Mais uma vez é importante ressaltar que Deus não aceita qualquer tipo de adoração e nem adoração de qualquer jeito. A adoração ao Senhor precisa ser pura e perfeita, oferecida de todo o coração e todo o entendimento, observando todos os detalhes que Deus ordena em Sua palavra. Deve ser feita com temor ao Senhor, sabendo que Ele é Deus zeloso e exigente. A reverência devida deve ser achada no adorador, consciente de que está diante do Santo dos Santos. O espírito e o coração do adorador deve ser de humildade, sempre realizando o autoexame de si próprio e da sua adoração, para não desonrar de maneira nenhuma o altar do Senhor nosso Deus. No versículo 8, mais uma pergunta de Deus é dirigida por Malaquias aos sacerdotes, questionando se estava certo o que eles estavam fazendo ao oferecer um animal coxo ou cego para o Senhor. Deus manda que eles experimentem oferecer um tipo de animal desse ao seu governador humano, para ver se ele ficaria feliz em receber esse presente. No versículo 9, Deus aconselha os sacerdotes para suplicarem pelo favor dele, para que os conceda graça. Porém, se eles continuarem trazendo esse tipo de ofertas, de maneira nenhuma encontrarão o favor de Deus. Isto é, Deus não está fazendo somente um chamado para que eles supliquem, para que orem e busquem a Deus, mas para que principalmente mudem de atitude e voltem a observar tudo o que o Senhor mandou, para que possam encontrar o favor de Deus. Deus está tão enfadado com o tipo de adoração que vem recebendo, que no versículo 10 ele deseja que houvesse alguém dentre o povo ou dentre os próprios sacerdotes que fechasse as portas do templo, porque o fogo do altar e os demais serviços estavam sendo feitos em vão e Deus não tinha prazer nenhum naquela adoração oferecida. E ao final do versículo é taxativo ao dizer que não estava aceitando as ofertas deles. Deus revela no versículo 11 que o nome dele é grande entre todas as nações, desde o nascente do sol até o poente. Do oriente ao ocidente é queimado incenso e são trazidas ofertas puras para ele. Que triste realidade e contraste o povo da aliança e da lei estava vivendo. Os estrangeiros, com pouco ou quase nenhum conhecimento da lei, trazendo ofertas puras e aceitáveis a Deus, enquanto eles mesmos não estavam sendo capazes de fazer isso, trazendo ofertas impuras e que Deus não estava aceitando. Israel estava mais uma vez profanando o grande nome de Deus ao pensar que sua mesa poderia ser impura e os alimentos da sua mesa, ou seja, os pães e demais animais trazidos, poderiam ser desprezíveis, isto é, eram trazidos de qualquer forma, sem observar o que era importante e aquilo que Deus requeria deles. No versículo 13, Deus revela outro pensamento dos sacerdotes sobre o seu próprio serviço.
Quando estavam servindo diante do Senhor, eles não tinham mais alegria em fazê-lo e murmuravam entre si: que canseira! Torcendo o nariz, zombando do cerimonial, diz o Senhor. Estavam oferecendo animais roubados, coxos e doentes, e isso não por falta de ter o animal exigido pela lei, mas por puro desprezo às coisas de Deus, guardando para si, retendo aquilo que é de Deus para si mesmos. E isso nunca deu certo na história bíblica. Tampouco deu certo nesse tempo. Com isso, fica clara outra pergunta de Deus: vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. No versículo 14, a palavra de Deus amaldiçoa o enganador que tem no seu rebanho, nos seus bens, o animal perfeito e sadio que Deus exige. Mas ele promete e oferece um animal defeituoso, porque o Senhor é o grande rei e é mais do que merecedor de uma oferta selecionada, de acordo com sua palavra e sua ordenança. Muitos nos dias de hoje também estão cometendo o mesmo erro do povo e dos sacerdotes de Israel no tempo de Malaquias, oferecendo qualquer tipo de adoração ao Senhor, sem observar o que ele exige por sua palavra, oferecendo fogo estranho em seu altar e ofertas que desonram seu nome. Todo o louvor e adoração ofertados a Deus devem ser puramente bíblicos e dirigidos exclusivamente a Deus, com a finalidade de agradá-lo. Ninguém na face da terra tem o direito de oferecer qualquer coisa ao Senhor que não seja estritamente com o objetivo de agradar a Deus. Supostos louvores que colocam o homem e seus anseios no centro da adoração que deveria ser do Senhor. Sincretismos, misturas religiosas não são aceitas por Deus no seu culto. Capítulo 2. Novamente Deus se dirige aos sacerdotes, trazendo a eles um mandamento. E no versículo 2, novamente promete maldição sobre eles se não derem ouvidos ao Senhor e se não se importarem em honrar ao seu nome. Deus promete amaldiçoá-los e amaldiçoar as bênçãos deles. Na verdade, o próprio Deus afirma que já amaldiçoou, porque eles realmente não se importaram com o grande nome do Senhor e a honra devida a ele. No versículo 3, Deus promete reprovar a descendência dos sacerdotes. E é fácil nós percebermos aqui que poucas gerações separaram essa geração daquela geração igualmente corrupta dos sacerdotes da época de Jesus, reprovados por Deus e constantemente confrontados por Cristo Jesus. E ainda no versículo 3, Deus faz uma das afirmações mais fortes contidas em sua palavra. Tamanho descontentamento do Senhor, ele afirma que vai esfregar o esterco que os animais soltavam a serem sacrificados no rosto dos sacerdotes. E assim como o esterco é lançado fora, Deus lançará os sacerdotes fora, junto com o esterco. Eles teriam o mesmo destino do esterco dos animais. Que sentença dura e triste. O intento de Deus sempre é bom e santo, nele não se acha pecado. E até quando o Senhor é mais severo e rígido, ele tem um propósito didático, educativo e principalmente de preservar a sua aliança e garantir que sempre haja um remanescente. Aqui, especificamente, Deus está falando da aliança com a tribo de Levi, de onde vieram os levitas e os sacerdotes que serviam no tabernáculo e depois no templo. A aliança de Deus com Levi foi de vida e de paz, e Deus cumpriu a sua parte como sempre faz, pois Deus é fiel. Levi e seus descendentes temeram de fato a Deus. A instrução do Senhor saía da sua boca, e não se achou neles injustiça.
Eles andaram com Deus em paz e retidão e afastaram muitos da iniquidade. Assim devem ser os lábios dos sacerdotes. Devem guardar o conhecimento do Senhor e da sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas essa geração de sacerdotes se desviou e, ao invés de salvar, fez tropeçar a muitos por meio de seus ensinos e exemplos. Eles violaram a aliança de Levi, diz o Senhor. O Senhor os fez desprezíveis e indignos diante do povo, porque não guardaram e não andaram nos caminhos de Deus. Não foram imparciais na aplicação da lei. Deus afirma que todos são filhos do mesmo Pai e Deus Criador. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? No versículo 11, Deus explica que Judá tem sido infiel e cometeu abominação em Israel e em Jerusalém, profanando o templo do Senhor, se casando com a adoradora de Deus estranho. No versículo 12, Deus promete eliminar da tenda de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo se for sacerdote, será eliminado do povo de Deus. Os sacerdotes cobriam de lágrimas o autor de Deus, com choro e gemidos, porque eles sabiam que Deus não estava mais recebendo suas ofertas e nem as aceitando com prazer. Eles fazem outra pergunta hipócrita: por quê? Novamente, a resposta de Deus é imediata. O Senhor viu a aliança entre o sacerdote e a sua mulher, a mulher da sua mocidade, e eles foram infiéis na aliança, infiéis com a sua companheira e com a sua mulher. É triste o pensamento do homem de Deus e do povo de Deus quando percebe que suas ofertas não estão sendo aceitas e esquecem de olhar para a sua própria vida. Esquecem de olhar para a aliança que fez com a mulher da sua mocidade. Deus afirma que de dois fez somente um, com o objetivo de ter uma descendência piedosa, e aconselha a terem cuidado para que ninguém seja infiel com a sua mulher. Um dos requisitos exigidos por Deus do ministro no Novo Testamento é justamente ser marido de uma só mulher e que governe bem a sua própria casa. Isso foi registrado por Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 2 a 4. Através desse texto de Malaquias e do texto de Paulo, é possível observar que muitos ficam se perguntando e questionando a Deus por que as ofertas não estão sendo aceitas, e a resposta de Deus é enfática. Ele viu a aliança que o sacerdote fez com a mulher da sua mocidade. E podemos até pensar o seguinte: se o sacerdote, que era exemplo para o povo, estava violando a própria aliança com Deus, a aliança com a sua esposa, não seria essa a explicação de eles terem feito tropeçar a muitos nos versículos acima? Todos nós temos que ter esse cuidado de não sermos infiéis com a mulher da nossa mocidade e também a mulher com o marido da sua mocidade. O Senhor odeia o divórcio e aquele que cobre suas roupas com violência. E mais uma vez a exortação: cuidado e não sejamos infiéis. Deus afirma que já está cansado com as palavras do povo e dos sacerdotes, mas eles novamente perguntam dissimuladamente: em que nós cansamos o Senhor? Como sempre em Malaquias, a resposta de Deus é imediata. Eles achavam que iriam fazer o mal e se passariam por bons aos olhos do Senhor. E ainda diziam que Deus se agradava dessas pessoas. E também cansaram a Deus com outra pergunta: onde está o Deus da justiça? Como se Deus estivesse sendo injusto com eles, quando Deus estava somente cumprindo tudo aquilo que já havia avisado abundantemente por intermédio dos profetas e com muita antecedência. Não podemos esquecer que cada crente hoje é para Deus um sacerdote, conforme escreveu o apóstolo Pedro. Mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Lembre-se de que você tem uma responsabilidade e uma aliança com o Deus que te chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é uma responsabilidade sacerdotal